Começo o diálogo do combate à desinformação com uma frase de um poeta alemão, Bertolt Brecht. Ele diz o seguinte: aquele que não conhece a verdade é simplesmente um ignorante, mas aquele que conhece e diz que é mentira, este é um criminoso. A disseminação de informações falsas de ódio e intolerância tem chegado a extremos e provocado a exaltação das pessoas, colocando umas contra as outras e contra as instituições democráticas, numa clara tentativa de deslegitimar o processo eleitoral, através de ataques massivos às instituições responsáveis pela lisura das eleições. Para combater o discurso de ódio e a disseminação de inverdades, a Justiça Eleitoral criou o Programa Permanente de Combate à Desinformação. Isso para garantir a normalidade das eleições, com redução dos efeitos nocivos da desinformação relacionada à Justiça Eleitoral, aos seus integrantes, ao sistema eletrônico de votação e ao processo eleitoral em suas diferentes fases. Esse programa traz como balizas de reforço à agenda democrática as seguintes premissas, são 6. O Brasil tem eleições íntegras, o processo eleitoral de votação é seguro, transparente e auditável, a democracia é inegociável, atacar a justiça eleitoral é atacar a democracia, a justiça eleitoral é um patrimônio democrático imprescindível, não há paz sem tolerância. Sabemos que em tempos não tão longínquos, durante a contagem dos votos e após, eram praticadas diversas fraudes. Sumiços de urnas, sumiços de cédulas, cédulas alteradas para anular ou trocar os votos, falsificação dos mapas de resultados, voto formiguinha. Não eram poucas as artimanhas utilizadas na tentativa de alterar a vontade dos eleitores. Desde 1996, há 25 anos, a Justiça Eleitoral implantou as urnas eletrônicas e eliminou a interpretação da vontade do eleitor, ou seja, restringiu a interferência humana no manuseio do voto. A urna eletrônica, ao contrário do que divulgam, é constantemente aprimorada. Nesses 25 anos de existência, as urnas realizaram mais de uma dezena de eleições sem nenhuma evidência de fraude. Assim, ela já demonstrou seu valor para o exercício da democracia e também provou que seus sistemas observam as garantias constitucionais do sigilo do voto e da lisura do pleito. Nós precisamos, tendo em vista o cenário que se descortina, preparar os eleitores para lidar com o fenômeno da desinformação, promovendo ações de educação e alfabetização digital. A todo momento, somos metralhados por informações falsas e ou manipuladas, algumas sem maiores consequências, outras com grave lesão à honra e à imagem das pessoas. O discurso de ódio, disseminado por mentiras, deturpa o justo debate político e é atirado na intenção de alterar a vontade legítima do eleitor. Por isso, é importante trazer alguns esclarecimentos sobre o processo eleitoral e sobre os trabalhos realizados pela Justiça Eleitoral. Neste momento, gostaria de tranquilizá-los. A urna eletrônica não é conectada à internet, nem antes e nem durante o processo de votação. Isso reduz drasticamente as possibilidades de invasão do sistema. Ainda, os sistemas da urna eletrônica foram desenvolvidos por especialistas brasileiros. Sim, nós somos competentes e temos habilidade técnica e fizemos o melhor produto para a apuração de voto que existe, quiçá, no planeta. As urnas eletrônicas são auditadas, ou melhor, auditadas, fiscalizadas antes das eleições, durante as eleições e após as eleições. Eu vou elencar aqui 16 legitimados que realizam essa fiscalização. Partidos políticos, coligações e agora as federações, Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público, o Congresso Nacional, o STF, a Controladoria Geral da União, a Polícia Federal, a Sociedade Brasileira de Computação, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, o Tribunal de Contas da União, as Forças Armadas, a Confederação Nacional da Indústria e demais integrantes do sistema de indústria e entidades corporativas pertencentes ao Sistema S, entidades privadas brasileiras sem fins lucrativos com notória atuação e fiscalização e transparência da gestão pública credenciados junto ao TSE,
E, por fim, o Departamento de Tecnologia da Informação de universidades credenciadas junto ao TSE. O que e como eles fiscalizam? A compilação e a assinatura e lacração dos sistemas eleitorais, a geração de mídia e a preparação das urnas eletrônicas, a integridade e autenticidade dos sistemas, os sistemas destinados à transmissão dos boletins de urnas, os procedimentos preparatórios, testes de integridade, testes de autenticidade, procedimentos de totalização, tudo isso é um pouco técnico. Uma das auditorias, exemplificando, que antecede as eleições, é a cerimônia de carga das urnas, ocasião em que mais de uma vez, todos os programas e assinaturas que farão a urna funcionar serão conferidos. Nessa mesma cerimônia, um percentual das urnas eletrônicas é selecionado e submetido a teste público, os quais contam com a presença do Ministério Público, juiz eleitoral, servidores da Justiça Eleitoral, entre outros interessados que participam do pleito. Lembrando que é uma audiência pública e todos aqueles que quiserem podem ir lá participar. Os partidos políticos recebem o convite da Justiça Eleitoral pelo menos de 5 a 10 dias de antecedência. Trata-se de uma cerimônia pública na qual conferimos os nomes, números dos candidatos que constam na urna, realizamos o teste de votação, entre outras conferências. Destaco também a auditoria de votação paralela, que é realizada no dia da eleição. Nessa, efetivamente, a urna eletrônica é colocada em prova. Ela funciona assim: na véspera da eleição e audiência pública, o TRE de cada estado sorteia urnas eletrônicas. Em Minas Gerais serão 33 urnas eletrônicas, só em Minas Gerais, que já estão preparadas para funcionar nas sessões, para que sejam enviadas à sede do tribunal, a fim de que lá passem por uma auditoria. O cartório eleitoral que tiver a urna de sessão sorteada deverá prepará-la, bem como o caderno de votação, para envio ao tribunal e preparar uma nova urna para funcionar na sessão. Isso no sábado, véspera da eleição, algumas horas antes da votação. Assim, uma urna que iria funcionar, por exemplo, na sessão 33 da Escola Estadual de Monte Azul, ela será enviada para o TRE e lá irá funcionar como se estivesse funcionando em uma sessão eleitoral, sendo computados os votos, registrado todo, vai ser registrados os eleitores que estão no caderno de votação. Esses eleitores irão registrar o voto manualmente, irão mostrar para a câmera. Após fazer isso, eles irão até a urna eletrônica, irão registrar o voto na urna eletrônica. Após registrar o voto na urna eletrônica, entregará a cédula para conferência à mesa e, no final do dia, será feita uma auditoria, e essa auditoria é sempre realizada por uma empresa independente, acompanhada de partidos políticos, Ministério Público e OAB, e nunca, desde que acontece essa auditoria, nunca houve divergência nos resultados. Não termina aqui. Após a votação, toda urna eletrônica imprime um boletim de urna, que é entregue à junta eleitoral e representantes de partidos políticos presentes na sessão eleitoral, e ainda disponibilizado para consulta na porta das sessões, no cartório eleitoral e também na internet. Assim, qualquer cidadão pode ter acesso e fazer as suas conferências. Isso sem falar em Zerésima, QR Code, RDV, que é Registro Digital do Voto, hash, criptografia, assinatura digital, tabela de correspondência, logs de urna. Tudo isso que eu estou elencando são formas com que os partidos políticos e demais legitimados podem fazer as auditorias das urnas. A fiscalização do processo eleitoral, ela é necessária e desejada. Queremos que a população se envolva, que busque informações sobre as formas de auditoria e formas de participar ativamente do processo eleitoral. Então, por que tantas pessoas estão desacreditadas do sistema de apuração e, via de consequência, da Justiça Eleitoral? Uma das respostas, aqui partindo para o fim da apresentação, é que estamos diante de insatisfação geral da população, não com a urna eletrônica, mas com os representantes que escolheram. Entendo, não digo que este ou aquele representante do povo é ou foi melhor. Digo isso sim, que sempre que um representante é empossado, alguns ficam satisfeitos e outros não. Some-se a isso os diversos incidentes públicos de corrupção que foram evidenciados nos últimos anos. Pense comigo, é mais fácil aceitar erros em uma escolha ou falar que o mecanismo pelo qual a escolha foi realizada é fraudulento? Tal insatisfação é agravada pela disseminação em massa de informações negativas e falsas sobre a urna eletrônica,
e sobre o processo eleitoral, tudo descontextualizado da realidade, numa clara tentativa de violar o processo democrático e inviabilizar as eleições. Reitero, não há registro de sequer uma fraude comprovada nas urnas eletrônicas. Por fim, o voto impresso. Não descerei a detalhes sobre projetos. Vamos imaginar o melhor dos mundos, em que o voto impresso é aprovado e o Congresso Nacional e o processo de votação transcorre sem problemas. O voto é aprovado pelo Congresso e o processo de votação ocorre sem problemas. Todos os eleitores conseguem conferir e confirmar que o que digitaram e o que foi inserido em outro compartimento da urna corresponde à sua vontade. Vamos esquecer que o projeto determinava que os mesários, ao final de um dia pesado de trabalho, teriam que realizar a contagem manual dos votos e enviar um resumo do resultado para a junta apuradora. Esqueçamos isso. Partamos para o momento em que um único partido não aceita derrota. É certo que ninguém aceita. E solicita a auditoria dos votos impressos, que no melhor dos mundos foram transportados e armazenados em locais seguros e não foram violados. Estão apenas aguardando o momento da auditoria. Agora começa a aventura. O que impede de, ao serem transportados para a recontagem, parcela da carga não seja roubada, extraviada, parcela da carga seja confiscada? Continuemos o melhor dos mundos. Todos os votos foram postos na mesa para a auditoria. A contagem será humana, certo? Portanto, sabemos que podem ocorrer alterações nos resultados, na leitura do voto e na manipulação de cédulas. Não foi por isso que usamos um dispositivo eletrônico? Nós podemos chegar a um mundo melhor ainda, em que todos os envolvidos na contagem estão de boa fé, são imparciais em relação aos candidatos, que a recontagem aconteceu de forma tranquila. Ao final de dias de contagem de quase 150 milhões de votos, é humanamente impossível falar que o resultado será exatamente igual ao de uma urna, igual ao da urna eletrônica. Iniciemos nós a contagem manual de qualquer coisa. Nos perderemos, principalmente se tiver outras pessoas realizando essa contagem com a gente. E apenas isso, uma diferença mínima, bastaria para deslegitimar o pleito. Na realidade, tentam deslegitimar as eleições de todas as formas. Ou o equipamento é fraudulento para registrar o voto, e registra o voto errado, ou temos uma sala secreta para alterar os votos, e em exercício de futurologia, já partindo para o final, a impressora imprimirá um voto diferente do que o eleitor registra. Não são poucas as invenções, e elas são fortes e convincentes porque vão ao encontro daquilo que as pessoas foram induzidas a pensar. A mentira é mais forte que a verdade, em termos de proliferação e convencimento. Sabemos disso. Não é sobre ser auditado ou não. A verdade é, se o meu candidato ganhou, o sistema é razoável. Se perdeu, é fraudado. Sempre foi assim. Esse pensamento viola o pacto democrático. Nós, servidores da Justiça Eleitoral, realizamos todas as auditorias, conferimos todos os arquivos e assinaturas que são inseridos nas urnas eletrônicas, conferimos as imagens e números dos candidatos, realizamos todos os testes de votação e lacração da urna, mesmo que nenhum interessado compareça, mesmo que os partidos não mandem ninguém. Tudo com o zelo e dedicação que este trabalho requer e merece. Isso para garantir a lisura do processo eleitoral, para garantir que a vontade soberana do povo, manifestada através do voto, seja observada nas eleições, com a diplomação e consequente posse do eleito, do escolhido. Espero que entendam que as acusações direcionadas ao processo eleitoral e, via de consequência, aos servidores, juízes, promotores,